vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, uma saudação muito especial para todos vós, que agora estáis unidos a nós para a celebração da Santa Missa através da internet. O Senhor é a nossa força, acabamos de cantar, e assim acreditamos. E é a nossa força nestes tempos difíceis de provação, e é com Ele que devemos sempre contar. Para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que era grande a malícia do homem sobre a terra, e que todos os desígnios do coração humano eram sempre inclinados ao mal. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e o seu coração ficou magoado. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, juntamente com os animais domésticos, os répteis e as aves do céu, porque me arrependi de os ter feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, porque a meus olhos és o único justo no meio desta geração.
De todos os animais puros, tomarás 7 pares, macho e fêmea. De todos os animais que não são puros, tomarás um par, macho e fêmea. Tomarás também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para perpetuarem a raça em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da terra todos os seres que formei. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. E depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor a glória do seu nome, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam glória. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo na paz.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim, porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes, quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, escutamos como primeira leitura um texto muito famoso, retirado do livro do Gênesis, o texto do dilúvio universal, quando Deus mandou Noé entrar na arca e mandou o dilúvio que destruiu a terra. Ora, há aqui um detalhe que é aquele que eu vou sublinhar nesta tarde para a nossa reflexão. Porque é que isto tudo aconteceu? Diz o texto que Deus ficou muito magoado com os pecados dos homens. É exatamente a expressão que o texto usa. O seu coração, o coração de Deus, ficou magoado. Ora, os nossos pecados não são inofensivos. Nós podemos pensar que os nossos pecados não têm efeito em ninguém. Os nossos pecados magoam a Deus, ferem a Deus, ofendem-no. Nós estamos a celebrar a novena dos Santos Pastorinhos, Francisco e Jacinta, que quando perceberam quanto o pecado ofendia a Deus, tomaram a decisão de não pecar. Diziam mesmo: nós não havemos de fazer nenhum pecado para não ofender a Deus. E assim a Santa Virgem se pronunciou também aqui: não ofendam mais a Deus. É certo, nós sabemos, e é certo, que a misericórdia de Deus supera todo o pecado. Como diria São Paulo, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas também é certo que o nosso pecado magoa a Deus, que é o mesmo que dizer que nos afasta dele, que é o mesmo que dizer que nos retira a vontade de estar na sua presença, que é o mesmo que dizer que nos esconde, como fizeram os nossos primeiros pais no paraíso, que se esconderam de Deus. Por isso, nós não devemos ter receio de nos aproximarmos do Senhor para pedirmos perdão, para lhe dizermos que sabemos que Ele nos perdoa, mas que nós reconhecemos que precisamos do seu perdão. Nesta tarde, olhando para os santos pastorinhos que estão sepultados nesta basílica e que estão aqui colocados solenemente à nossa veneração, para olharmos para eles, mas especialmente para os imitarmos, peçamos ao Senhor que nos dê a coragem para reconhecermos os nossos pecados, que nos dê a fé para pedirmos perdão e que nos dê a alegria da sua misericórdia. Amém.
Irmãs e irmãos, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor, dizendo: Nós vos rogamos, Pai Santo, nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas como as de Herodes, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que leem ou escutam a narração do dilúvio, para que acreditem que o pecado desagrada a Deus, mas não vence a sua grande misericórdia, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que caíram em pecado depois do batismo, para que confessem humildemente as suas faltas e recebam o perdão de Deus e da sua graça, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o vosso rosto fraterno e humano do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criastes o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosanna nas alturas, Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos,
que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está verdadeiramente presente sobre o altar. Convido-vos a todos a que façais a vossa comunhão espiritual neste momento, unindo-vos ao Senhor num ato de profunda fé e adoração à sua presença no Santíssimo Sacramento. Ele perguntou aos discípulos hoje: ainda não compreendeis? Nós compreendemos, acreditamos e aceitamos na nossa vida que Ele está presente verdadeiramente e realmente no Santíssimo Sacramento. Por isso, adoremo-lo e peçamos-lhe que venha habitar em nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Desce o Verbo de Deus à nossa terra, sem deixar a direita de Deus Pai.
Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Hóstia santa, penhor de salvação, fonte perene da eterna vida, o inimigo teima em combater-nos, ajuda-nos com a tua fortaleza. O corpo de Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre, homem novo, que tomar deste pão e deste Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a Igreja que somos, nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Filho
Para todos vós, irmãos e irmãs, uma santa tarde. Confiemos sempre na proteção de Nossa Senhora de Fátima, Virgem, gloriosa e bendita, para não desanimarmos. E como dizia o Cântico da Comunhão, para que quando o inimigo que teima em combater-nos vier ter conosco, nós possamos resistir-lhe com a fortaleza que Deus nos dá. Para todos vós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.